Oi, sejam bem-vindos novamente, ou pela primeira vez, se você ainda não me conhece. O meu nome é Kali, é um prazer receber você aqui na minha mesa. E o vídeo de hoje vem com o tema de quais são as suas características mais admiráveis, né? O que é admirável em você, o que é amável, louvável e principalmente o que precisa ser enaltecido e reforçado para que você continue alimentando de alguma forma no seu dia a dia. É muito fácil apontar muitos próprios defeitos, enxergar muitos próprios defeitos. E aí, muitas vezes quando a gente não recebe uma afirmativa ali, né, de alguém dando uma avaliação, a gente acaba perdendo esse vínculo com o que a gente faz de positivo. A gente pode deixar passar alguma coisa aqui e tal. Então eu queria trazer essa leitura para que você, que está me ouvindo, pudesse receber essa afirmativa daqui das cartas, sabe? De alguma forma, pudesse entender o que você está fazendo de bom, o que você é de bom, né? E fortalecer essa ideia dentro de você, tá? Então a gente tem 3 opções hoje. A primeira com a rosa amarela e essa cartinha da menininha bonitinha ali com as florzinhas. A segunda é essa pedra aqui que eu não me lembro o nome, mas ela é linda, ó, verde com brilhos. Com a carta aqui, né, da menina usando a lua de balão, né, dando uma voltinha no balão da lua. E a terceira com esse pitoquinho aqui de incenso que tá gasto, sim senhora, já foi queimado. Com aqui a menina que virou a própria construção, né? Então você pode se orientar pelos objetos, pelos itens aqui, pelas cartas, as imagens e tal. E também pode, claro, usar a sua intuição e sentir para onde que ela te leva, tá? Então vamos dar aquela respirada funda juntos? Solta o ar. Deixa entrar um ar novo, mais puro, que clareia sua mente, que te deixa aberta para as mensagens. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, esperar mais um pouco, fechar os olhos, e daí quando abrir você tomar sua decisão. Eu vou seguir já para a leitura, tá? Mas como eu já falei, se você precisar de mais tempo é só pausar e observar ou mentalizar essas possibilidades aqui para ver para qual caminho que a sua intuição te leva mais, tá bom? Então te vejo já já. Olá, grupo 1, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda, bem-vinde. Você escolheu aqui a carta de número 6, Listen. Esse oráculo é o Oráculo dos Momentos Místicos, tá? E essa carta, pra mim, só o fato, né, de chamar a Listen aqui, né, tem a ver com essa questão da escuta, de ouvir as pessoas, eu acho, né, é uma carta que já fala muito de empatia, assim. Você pode ter uma conexão muito forte com a Terra, ou pelo menos seria legal que você notasse mais isso, assim, né, porque pode ser uma conexão que ela não está completamente conectada. Ela pode estar meio solta, meio perdida por aí, né, e aí seria legal você fazer um trabalho de ancoramento, de conexão direto com a terra, de deitar na grama, né? Deitar na terra, se sujar mesmo ali e tal. Por que que eu falo isso? Porque aqui é como se essa menina aqui, ela fosse o solo, né? Você vê que tem umas plantações aqui, o céu, piriri, pororó, mas tá tudo plantado, as raízes estão enfincadas aqui nela, principalmente aqui na cabeça dela, né? Então é como se ela ouvisse justamente por ela ser o centro aqui de tudo. Então, como se tudo tivesse conectado a ela. E desse modo, ela tem a sensibilidade, né, e a capacidade de escutar o que a Terra está dizendo. A Terra, que eu digo assim, é a natureza toda, né? Então, as flores, os pássaros, os rios, as cachoeiras e afins. Então eu acredito que você tem uma capacidade muito grande de se conectar com as pessoas, sabe? Ter uma empatia, de talvez até mesmo nutrir as pessoas, fazer com que elas se sintam ouvidas, acolhidas e bem recebidas por você, né? Como se você fosse de alguma forma o solo para elas. E daí você manda ali, né, nutrientes e tal para as pessoas de alguma forma, tá? Então eu acho que de início, assim, a gente tem muito forte isso mesmo. Agora, vamos tirar aqui com um tarozinho, né? Como sempre.
pra gente ver o que mais que você tem. Nossa, eu sabia que ela ia aparecer aqui. Eu fiquei na cabeça. Ela quer ver que vai aparecer Rainha de Copas? Eu falei de terra, vai vir de copas. E ela tava aqui no fundinho, né? Mas vamos ver se ela sai mesmo. Gente, eu acho que vai estar muito barulho, porque tem um pessoal aqui na escola do lado gritando, berrando. Então vocês me perdoem, mas é o que vai dar pra fazer, porque faz muito tempo que eu não gravo. Olha lá, eles estão revoltados. Estão jogando ali, né? Sei lá, um futebol, um vôlei, alguma coisa assim. Enfim, né? Desabafos aqui pra aproveitar. Tem que aproveitar enquanto o canal ainda é bem pequeno, que eu tenho fé que um dia ele vai crescer. E daí não sei se eu vou ter coragem de falar tão abertamente assim das coisas aleatórias, né? Então vamos lá. Quais são as características mais admiráveis do pessoal do grupo 1? O que as pessoas admiram neles? Nossa! Aqui, eu tô sentindo que tem muitas rainhas, assim, né? Apareceu lá a Tecelã de Visões, agora a Tecelã de Desafios. Quais são as características mais amáveis e admiráveis do grupo 1? Tirar só mais uma. A ideia é que essa leitura ela não seja tão comprida também, porque eu acho que é importante... Nossa... Eu lembrei aqui, ó. Deixa eu trazer mais pra cá, porque eu esqueci que a câmera tá bem inclinada. Essa carta do Cão Negro me lembrou a personagem lá de Ágata desde sempre. Ágata para sempre, Ágata alguma coisa, que é das bruxas lá, né? Me lembrou a morte. Que essa daqui é a carta da morte, né? Só que eu lembrei muito dela porque eu tava falando de terra e de nutrição e de natureza e não sei o quê. E nessa série, a morte, ela, né? Vou dar um spoiler aqui pra quem não assistiu, mas é pra você ter a referência. Porque a morte, ela é uma bruxa verde, né? Então, você pode ser aqui uma pessoa... talvez até menos rainha de copas do que eu tava imaginando, né? Porque vieram características muito fortes, assim, de alguém que é extremamente determinado em finalizar aquilo que não está confortável. Então, pode ser que muitas vezes aquela questão da escuta seja também de que as pessoas, elas têm que te escutar. Você faz com que as pessoas te ouçam, porque você é rainha de espadas aqui também. Então, você tem o poder da palavra, que muitas vezes pode ferir outras pessoas, pode pegar de um jeito meio torto, meio estranho, né? Mas isso não deixa de ser importante, não deixa de ser relevante para a vida das pessoas. Então, eu acredito que você pode até escutar o que elas têm para dizer, mas você, quando, assim, aquilo não serve para você, você também corta. Então, aqui tem uma coisa muito forte, né, de abandono, de deixar para trás, de cortar, de... Ai, não quero mais saber disso, sabe? A gente tem 8 de copas aqui, que é o 8 de visões, a Tecelã de Desafios, que é a Rainha de Espadas, a Vastidão do Mundo, que é a carta do mundo, e o Cão Negro, que é a morte. Então, duas cartas aqui de finalização de ciclo, de rompimento, uma carta de alguém que tem esse jeito afiado, assim, para lidar com as coisas, né? E aqui, o 8 de Visões também é uma carta de deixar algo para trás, né? Essa carta aqui nesse baralho, ela tem uma coisa muito forte, assim, no quesito meio que espiritual, né? Porque a representação que usaram aqui são de várias mulheres que... Acho que eu já falei dessa carta várias vezes aqui no canal. Eu tô lembrando, eu falando, né? Mas inclusive tem muito disso da memória, né? Porque são mulheres que... São espíritos de mulheres que já faleceram, que morreram viúvas, que morreram muito jovens, que sofreram algum tipo de abuso durante a vida e tal. E aí é dito, né, que elas ficam se lamentando, elas estão juntas ali lamentando a vida anterior, né, a vida passada, e você meio que, não você, né, mas a pessoa que tá como espectadora aqui, ela muitas vezes se sente convidada a simpatizar aqui, né, por esse sistema de mulheres aqui, tentar ajudar e tal, só que
como se cada uma delas precisasse fazer a sua própria passagem, assim, sabe? Então, por ter vindo aqui com a tecelã, eu acredito fortemente que talvez você tenha passado por questões pesadas, assim, na sua vida. Você tenha enfrentado muitas decepções, isso em qualquer âmbito, assim, sabe, gente? Porque aqui não tá vindo com relação a como foi esse passado, mas tá vindo que é admirável que você tenha passado pelo que você passou e você soube se impor sobre isso e seguir adiante, entendeu? E realmente finalizar com aquilo que te machucava, com, sei lá, com abuso, com trauma, com tristeza e tal. E aí, por mais que a tecelã, ela traga um aspecto, assim, de você, às vezes, se tornar um pouco frígida demais, como tá vindo num sentido bem positivo, eu acredito que isso realmente é importante, assim, pra sua jornada, sabe? Que você precisava mesmo passar a faca em algumas coisas, ou em algumas pessoas até mesmo, né? Então, eu diria que aqui o que é mais admirável em você é esse seu poder muito grande. Como eu já falei, né? Me lembrou a personagem lá, que é a Morte, que é a. Acho que é Rio o nome dela. Depois dá uma pesquisada aí. Então, pra mim tem muito forte essa questão do poder mesmo, sabe? Como se você fosse uma bruxa natural, assim, sabe? Não que você faça feitiços, que você faça magia, que você precise ter uma grande sensibilidade ali, mas, sabe, precise forçar uma grande sensibilidade, mas que você já tem isso dentro de você, e você soube também como enfrentar todas as barreiras pelas quais você passou, ou pelas quais você ainda passa, né? Então, se você tá num momento difícil, que você tá sentindo que tá se lamentando, que tá perdendo mais do que ganhando, que tá sendo largada, que tá sendo abandonado, então pode ser que essa leitura ela também seja um lembrete de que você tem essas forças dentro de você, de que você tem a inteligência, você tem o senso crítico e você tem a liberdade também, sabe? Então, aqui vem muito forte isso, assim, se você tá passando por um momento em que você sente que precisa deixar pra trás e talvez, assim, sente como se suas forças estivessem sendo drenadas de alguma forma, né? Porque quando eu tava olhando pra essa carta, que eu até falei dessa questão dos nutrientes, né, de mandar os nutrientes para as pessoas e tal, eu tava muito com a sensação de como se isso fosse algo negativo. E aí veio essa tiragem, assim, que é bem de corte. Então pode ser que às vezes você tenha o ponto negativo de enviar os nutrientes para as pessoas, né? Mesmo que não seja de uma forma consciente, de uma forma intencional, e aí você se sente meio que drenada, meio que sugada e tal. Então, isso daqui vem lembrando, você já passou por situações ruins, você já passou por dor, você já sofreu na vida, você já perdeu na vida, você sabe como lidar com a situação, com muita perspicácia, assim, sabe? Com um tom, assim, de eu vou fazer e é isso e pronto, entendeu? Então aqui, pra mim é isso, é você não se permitir estar numa situação onde você se sente desrespeitada, onde você não se sente amada e acolhida e tal. Você tem essa capacidade, que é uma característica extremamente admirável, de pôr um fim. Acho que é isso, grupo 1. Então a gente se vê numa próxima. Espero que você tenha gostado dessa leitura, que isso te dê bons presságios aí de alguma forma, boas orientações também, e que você lembre-se de reforçar isso daqui no seu dia a dia, de usar a sua inteligência, de usar a sua capacidade de autocompreensão, de liberdade, e também esse bafo quente aqui, né, do cão negro, que é o bafão que ele solta aqui pra falar, olha, acabou seu tempo, entendeu? Então, é você realmente dizer para as pessoas, né, com quem você se relaciona, ou para situações na sua vida, acabou o seu tempo, entendeu? Já deu tudo que tinha para dar, já fiz tudo que tinha para fazer, agora eu vou cuidar aqui do que é do meu interesse. E é isso, continuar usando aí a sua língua, mesmo que ela seja um pouquinho ferina, que você seja direto e reto, curto e grosso aí, mas eu acho que isso realmente aqui é... Ai, como eu posso dizer?
Porque é uma coisa que muitas vezes as pessoas em si, assim, né? Pessoas que eu digo no sentido mais social, contexto social, cultural, a gente não valoriza tanto isso. E eu acho que aqui vem lembrando que você precisa valorizar ainda mais, tá? Então é isso. Te vejo numa próxima. E espero que você tenha gostado. Tchauzinho! Anxiety, somebody's watching me, it's my anxiety. Ai, acabei de ver 15h51. Não sei se essa música era pra você, ela veio na minha cabeça agorinha. Morreu agorinha, né? A gente tem aqui a carta Moondance. Você escolheu a carta de número 4, né? Que é a menininha aqui, né? Fazendo como é que é o nome daquele negócio que o pessoal pendura umas cordas na árvore e sai pulando? Eu não lembro, gente. Mas enfim, ela tá aqui. Nossa, inclusive essa pilha aqui já começou toda de eu não lembro, né? Eu não lembro o nome da pedra, não lembro o nome do negócio que me veio na cabeça. Mas enfim... será que você é uma pessoa ansiosa? Não sei. Talvez a sua ansiedade, ela esteja um pouco escondida até, né? Porque essa carta do Moondance, ela fala sobre balanço, né? Sobre equilíbrio. Olha como ela tá literalmente se equilibrando aqui. Gente, só pra avisar, eu moro do lado de uma escola. Eu acho que o pessoal tá gritando um pouco alto, então talvez vocês escutem. Mas é o tempo que eu tenho pra fazer, então vamos lá, né? Vou tentar me concentrar aqui. Então, ela tá aqui fazendo tá na vibe de equilibrista, né? E segurando o balãozinho aqui da lua e tal. Ela tá meio que dançando, assim, né? Então, é uma carta que fala sobre essa questão de você se equilibrar na vida, né? Então, eu diria que uma das suas características mais admiráveis pode ser isso, entendeu? Você saber se equilibrar. Na verdade, foi tudo que eu pensei quando vi essa carta, né? Só que aí veio a música da ansiedade lá, né, da Dolce. Depois eu vou colocar nos comentários ou na descrição, caso você não conheça. Pode ser que você transpareça o equilíbrio, mas por dentro tenha muita ansiedade, ou vice-versa, né, o que é meio raro, mas pode ser. Você ser equilibrada por dentro, mas por fora transparece muita ansiedade e tal. Mas... também vejo aqui muito essa questão, assim, de uma intuição forte, né? Porque é como se você estivesse ligada diretamente à lua. E isso também me faz pensar que pode ser que você tenha visões ou pensamentos meio alucinados de vez em quando, assim, né? Porque a lua, ela tem esse tom de, né? De fases. Complicada e perfeitinha. E eu acabei de ver 18 e 18 aqui. Então, acho que esse grupo aqui tá bem cheio das sincronicidadezinhas, porque pode ser que você tenha uma coisa meio espiritual, assim, né, que te chama, ou não, né, ou tem uma sensibilidade muito aflorada que não necessariamente tá cuidada. Vamos ver aqui o que tem de característica admirável, qual que é a qualidade mais admirável do grupo 2. Eu acho, olha só, temos o ermitão, aqui, nunca acerto onde que tá o vídeo. Temos o ermitão, temos as de desafios, 2 de bênçãos e 6 de visões. Eu acho que a questão da ansiedade, realmente, ela pode ser mais dentro, assim, sabe? E você realmente transmite para as pessoas a questão do equilíbrio aqui. Olha isso daqui, de novo, né? O pezinho aqui, um pé levantado, o outro encaixado. Ela aqui tá segurando no balão, ele tá carregando os pesos, tentando se equilibrar, né? Aqui ele tá numa ponte, mas tem um ogro aqui, eu não lembro se é um ogro, tem um bicho aqui querendo pegar ele. E aqui ela tá passando num fio, né? Então, assim... você pode ser que você tenha uma tendência, assim, a, sei lá, andar na linha tênue com a vida. Eu não sei se você... eu acho que você não chega a se expor a situações em que vão exigir muito do seu equilíbrio,
porque a gente tem o ermitão não se expõe muito, mas eu acho que a vida te traz essas coisas. Por isso que a gente tem esse bichinho aqui, que eu acho que é um ogro, ou é um troll, talvez seja um troll. Então é como se talvez a vida te jogue essas coisas justamente para que você aprenda a reforçar esse equilíbrio, a reforçar esse conhecimento interno, né? Olha como a gente tem questão de conhecimento e não é nem sensibilidade, intuição, assim, é um conhecimento de vida, mas que talvez seja de outras vidas mesmo, assim, sabe? Você é uma pessoa muito sábia, tem uma sabedoria imensa aqui. E daí eu lembrei agora de uma tiragem que uma amiga minha leu pra mim, que caiu essa carta e ela falou sobre... Ela tava meio fora, assim, né? Ela leu de uma forma bastante intuitiva também, sentindo umas coisas lá, né, espirituais e tal. E aí ela me falou de uma coisa, que essa carta que ela tava representando as flechas que tentavam me atirar, só que os meus guardiões, né, a minha proteção espiritual segurava. Só que algumas delas ainda assim escapam, né? Porque precisa escapar, né? Porque a vida não é feita só de segurança e proteção o tempo inteiro, né? Não dá pra gente evitar, por exemplo, quando tem um bebê, assim, colocar, né, proteção em todos os lugares pra criança não se machucar, aí ela vai dar um jeito com um brinquedo, assim, sabe? Então a vida é meio que assim pra você, eu acho. Eu acredito que você tem forte, assim, uma capacidade de conquistar mais proteção, de pedir mais proteção aí para sua espiritualidade, para o que quer que você acredite, mas de que você tenha compreensão de que a vida é feita de altos e baixos. Porque é isso, né? O eremita, o ermitão aqui, ele tem essa sabedoria interna. Pode ser que você aqui também tenha passado por muitas coisas no passado, assim, na infância principalmente, né, com esses 6 divisões. Tá me remetendo aqui um pouco à primeira tiragem, só que lá veio ao contrário, né, como se mostrasse o passado sendo deixado para trás, e aí, né, a sequência falando, você é isso, isso e isso, e aqui tá meio que, você se tornou isso, isso e isso, porque você teve essa situação aqui, essa memória e tal. Eu não consegui entender se essa memória ela é positiva, no sentido de você ter aprendido aí e tal, ou se ela traz algum tipo de trauma, mas me parece que não, porque é como se você tivesse aprendido a caminhar com seus próprios pés, né? Isso fica meio em aberto, assim, na verdade, porque eu acho que às vezes a gente aprende a caminhar com os próprios pés através da dor mesmo, né? Mas enfim, voltando pro tema da leitura mesmo, que eu acho que eu me dispersei bastante aqui, eu acho que é isso, você é uma pessoa que trabalha bastante o equilíbrio, não simplesmente porque é assim, né, mas porque você foi entendendo também ao longo do tempo, né, como eu disse, pode ter uma sabedoria ancestral, às vezes até você receber mensagens mesmo, né, dos seus guias, dos seus ancestrais, ter uma conexão aí profunda com quem já se foi, mas eu sinto como se, tipo, fosse você, assim, de outras vidas, ou você tivesse um conhecimento muito maior do que é normal pra sua idade, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento, ele sempre vem vindo com esse ar de desafios, tá? Então eu diria que você é uma pessoa extremamente inteligente, mas principalmente muito, 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 muito sábia. E essa sabedoria é o que te permite ter equilíbrio na vida, apesar das aflições, apesar dos momentos de ansiedade, apesar dos momentos em que você se sente observado, né? Engraçado porque veio, né, a música lá da Dolce. Que aí tem a parte que fala, né, que alguém tá me olhando, alguém tá me vigiando, alguma coisa assim. E o ermitão, por ele ser uma figura muito do isolamento, geralmente ele não gosta de ser observado, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso, sabe? De você se sentir muito observado às vezes e por isso que fica sempre tentando, né, segurar aí a peteca de alguma forma. Mas eu acredito que isso seja positivo, porque é como se realmente te fizesse aí entrar em ajuste consigo mesmo, sabe? Então, por mais que dentro tenha ansiedade, tenha alguma agonia, tem alguma situação um pouco mais cabulosa, você consegue ter esses lapsos de inteligência que é como se fossem aqui, né?
fazendo download de alguma coisa que você leu, de alguma coisa que você viu, de algo que você já, sabe, carregou dentro de você aí, dentro da sua vida toda, mas ela dá uma ativada, né? Então, esse As de Desafios aqui também tô pensando aqui, né, na questão desse ermitão ter vários livros, então é como se você tivesse uma biblioteca dentro de você, uma biblioteca de conhecimentos aí, né, dos mais variados tipos, e aí você tem essa capacidade de fazer um download ali rápido e recuperar ou relembrar ou realmente ativar uma memória, alguma coisa assim, tá? Pode ser que você tenha uma grande relação com livros, né? Porque a gente tem livro aqui, a gente tem livro aqui, e daí é isso aqui. Pode ser que você seja uma pessoa, uma boa ou um bom leitor, ou até mesmo alguém com muita capacidade de escrever, né? Porque a pena aqui também pode ser a ferramenta que você usa ali, né? De um modo assim mais figurado, né? Você usa ali para escrever. Então, acho que é isso. Você tem muita sabedoria, muita capacidade de lidar com os imprevistos, né? Com as interferências das pessoas, das situações, do medo, da insegurança, da flutuação, das fases da lua, enfim, não importa, você sempre consegue se adaptar porque tem essa capacidade cognitiva e uma questão de sabedoria muito grande dentro de você. Certo? Espero que você tenha gostado dessa mensagem, que ela faça sentido e que você se lembre no dia a dia de fortalecer essas características ou de se exaltar, assim, sabe? Falar, eu sou foda mesmo, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente e tal. Grupo 2, muito obrigada pela presença e eu te vejo numa próxima. Vamos para o grupo 3. The Gardener. Deixa eu pegar aqui, eu sempre esqueço, né? Ai. Peraí, deixa eu me ajeitar. Vamos lá. Essa carta ela já veio algumas vezes aqui no canal, eu acho. Veio a palavra bulbo na minha cabeça. Não sei, bulbo? Isso é um bulbo? Não sei o que tá rolando aqui, mas enfim. Vamos falar da carta, né? A gente tem aqui a jardineira, não é jardineira, né? Mas, enfim, essa moça aqui, ela é a própria. Ela é o próprio jardim, ao mesmo tempo que ela é a própria casa, ela é o próprio edifício, ela tem várias casinhas aqui e tal. Isso daqui é um símbolo de alguém que cultivou, que cuidou do seu jardim, que cuidou da sua construção e que pode até, inclusive, abrigar outras pessoas, né? Então, eu acredito que você tenha. Sabe aquela pessoa assim, adulta, madura, que sabe o que faz da vida? E essa carta aqui, ela inclusive, ela fala muito assim das praguinhas que aparecem, né? Então, essas praguinhas sendo pessoas que têm inveja, que traz uma carga negativa para sua vida e tal. E aí a carta, ela convida você a enxergar as coisas, né, como nem boas e nem ruins. Então, eu não sei se isso já é uma característica sua, que seria algo positivo, ou se é algo que você também precisa trabalhar em você, né? Mas eu acho que talvez seja mais a primeira opção, assim. Se não for, aí você já fica sabendo. Então, tem uma questão muito forte de estrutura, né? De autocompreensão, de autoentendimento, de autocompaixão, né? Porque você vê que ela abraça aqui o tal do bulbo, que eu chamei de bulbo, mas não sei se é bulbo. Então... Eu acho que você sabe lidar consigo mesmo, sabe? Vamos ver aqui com o tarô, né? Parece que tá querendo ouvir uma coisa, uma música assim, mas não tá saindo. Não sei, talvez tenha alguma coisa prendendo aí. Quais são as qualidades mais admiráveis do grupo 3? Ai, começou a tocar na minha cabeça agora. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja só pra te levar pra casa. Ih, esqueci a letra. Depois de um dia normal. Quais são as qualidades
do grupo 3, qualidades admiráveis do grupo 3. Eu ia falar que talvez você esteja um pouco conectado aí ao grupo 2, porque saiu 9 de desafios e me lembrou da música que me veio quando eu tava lá, né? Que foi Anxiety, da Dolce. Não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas é o máximo que eu posso fazer, gente. Temos então a Luz Estelar, temos o 9 de desafios, o As de desafios, que também saiu na leitura de número 2, e os Apaixonados. Eu tô achando muito engraçado, porque parece que a carta que saiu naquele oráculo, no primeiro ali, que vocês escolheram e tal, ela sempre vem trazendo algum tipo de contraste com as cartas de tarô. Não sei se isso é uma dessintonização, né, do jogo mesmo, minha aqui e tal, ou se... Enfim, se isso quer dizer que tem mais de uma coisa, né? Que é uma continuação, né? Então tem várias partes. Não só vai servir para complementar num viés de confirmação, mas também para complementar no sentido de complementar mesmo. Não sei se isso vai fazer sentido que eu tô falando. Talvez não faça a menor diferença para você que tá me ouvindo, mas... por que eu tô falando disso, né? De parecer que vem contrastando, que vem diferente e tal. Porque ali tava me passando uma grande energia de estrutura, né? E aqui a gente tem o 9 de desafios, que já é uma carta de preocupação, de ansiedade, de falta de estrutura, principalmente no sentido, assim, de você ter a sua conexão com o chão, né? Porque o 9 de espadas, que aqui é 9 de desafios, ele implica muito no medo, né? Na insegurança. E isso vai de encontro, assim, no sentido contrário, na verdade, da questão da segurança, né? E da coragem, da confiança e coisas nesse sentido, assim. E aí, o que eu tô entendendo aqui? Eu tô entendendo que você é uma pessoa que tem tudo pra dar certo na vida. É uma pessoa que tem tudo pra dar certo na vida, só que esse medo, essa ansiedade, essa aflição, ela pode te atrapalhar muitas vezes. E por que isso que eu tô falando que você tem tudo pra dar certo? Porque a gente tem a Luz Estelar, a gente tem os Apaixonados, a gente tem o As de Desafios, que são cartas que falam de bênçãos, sabe? De uma conexão com o espiritual, de uma conexão interpessoal aqui também, né? Que pode estar falando de uma coisa romântica, uma parceria muito boa, e coisas nesse sentido, assim. Eu sinto mais que essa carta aqui, principalmente, ela vem muito mais, assim, nessa questão do romântico, pela questão de que esse casal aqui, eles têm todo ali um contexto de largou a guerra pra se amar e não sei o que, né? Então, pra mim, vem muito pra esse lado, sim. Mas é como se isso daqui tivesse impedido por isso daqui, né? Então, os apaixonados, o romance, a troca, a parceria, tá ainda bloqueada porque existe muito medo, porque existe muita desconfiança da vida, assim, né? Então, mas é curioso, porque assim, talvez você já esteja fazendo a passagem aqui também, né? Você, de fato, essa estrutura que eu falei, talvez ela não seja uma questão assim de estrutura física, né? No sentido de, você é uma pessoa que tá super firme no trabalho, que já tá no mesmo emprego há 10 anos, ou que, sei lá, foi evoluindo de cargo e tem uma grana legal e não sei o que e tal. Essa estrutura, ela vem falando a respeito de você... Como eu posso colocar isso em palavras? É porque eu tô meio que vendo, assim, uma pessoa que ela é amparada pela espiritualidade. Então eu acho que você ganhou uma maturidade espiritual, que você tem uma conexão com o divino que é digna de ser aplaudida, sabe? Que é realmente como se você estivesse construindo aqui a sua torre e estivesse abrigando as boas pessoas, estivesse... acho que a questão até da compreensão, né, do que é bom e do que é ruim, assim, ela já vem vindo. Então, eu acho que primordial aqui, o que é muito admirável em você, é a sua capacidade de ter fé. É a sua confiança no amanhã, são os seus sonhos, o poder que você dá para os seus sonhos.
Porque isso vai fazer e faz toda a diferença. É claro que se você ainda tá aqui, se você ainda tá no medo, na ansiedade, talvez seja mais difícil de você ver, de você ter a percepção aqui, ó, do que tá na sua mão, a percepção de quais são as escolhas que você tem disponíveis, né? Porque quando a gente tem medo, a gente trava muitas vezes, ainda mais nessa situação aqui, né? Tanto que você pode ver que o garotinho, ele tá aqui encaixado no cantinho da raiz da árvore, porque ele tá com medo, né? Das coisas venenosas, né? Tem escorpião, tem aranha, tem a brabuleta aqui, que eu acho que também é venenosa, tem cogumelo maligno, tem essa florzinha bonitinha que eu não sei o que é mais, a árvore aqui, né? Que parece um bichão. Então, existe uma certa fantasiação aqui, né? Fantasiação, não sei se essa palavra tá certa, né? Porque você pode usar, né, essa imaginação aqui, esse brilho, toda essa coisa estelar, tanto pro bem quanto pro mal. Então, às vezes, você é a sua própria praga. Você é a própria erva daninha da sua própria vida, entendeu? Ou pessoas que te colocaram medo em algum momento, né? Mas aí o jogo vem dizendo: você pode vencer isso, você pode limpar a sua mente, você tem a capacidade de refinar o conteúdo mental aqui, né? Porque isso daqui, ó, é limpeza, isso aqui é limpeza mental. Isso daqui é clareza de entendimento, é você, sabe, quando você fica com aquele monte de nó dentro da sua cabeça e blá 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 blá, blá um monte de pensamento, e aí vem um que é assim, ó, certeiro. Então é isso, você tem essa capacidade. Aqui pode ser muito bom que você tenha um acompanhamento psicológico, assim, né? Faça terapia, tenha um acompanhamento espiritual também, né? Que você mantenha suas práticas espirituais, sejam elas de qual ordem for aí, né? Igreja, terreiro, coven, enfim, o que quer que seja, ou mesmo sozinho, assim, né? Eu digo que talvez seja legal você ter um acompanhamento, porque veio os apaixonados. Então, para mim, ainda tem esse fator das parcerias, né? E aí você talvez precise saber diferenciar aí quem que vai somar e quem que, né, vai subtrair. E aí você tem que tirar a pessoa da sua vida, né? Mas o principal é você cuidar da sua cabeça para que a sua fé não se perca, porque é uma fé muito potente, uma fé muito poderosa. E que pode clarear, assim, não sei, o caminho de outras pessoas até, sabe? Acho que por isso que me veio essa sensação, assim, porque pra mim essa carta aqui, The Gardener, Gardener, é como se fosse, assim, um exemplo de vida. Então, por isso que eu falei da questão da estrutura, né? E me vem muito uma carta tipo 9 de ouros, o imperador na cabeça. Só que parece que é como se você fosse o imperador, assim, da espiritualidade, o 9 de ouros da espiritualidade. Então, isso não quer dizer que você é uma pessoa pobre, fugida na vida, né? Mas, se for, pode ser porque tá faltando isso daqui, tá faltando fé. E aí o jogo te lembra, fala, olha, você tem essa capacidade de conseguir o que você quer. Você tem a possibilidade de ter uma vida maravilhosa, de ter uma vida, né? Claro que todo mundo, né, sofre, todo mundo tem momentos difíceis, não tem como ter uma vida perfeita, impecável, sem sofrimento, porque sem o sofrimento a gente também não saberia o que é alegria, né? Então, sei que é meio clichê, mas acho que você vai entender. É isso, grupo 3. Vai na sua fé, sabe? Eu lembrei de uma fala que tem numa música da MC Tá, que eu acho que é a mãe dela, não sei se é. Depois eu vou deixar aí todas as músicas e tal na descrição, que ela fala: vai com fé, vai com a minha fé se você não tem, sabe? Uma coisa meio assim. Então, eu acho que esse é o recado pra você, assim. Vai com a minha fé se você não tem. No caso, não a minha, né? Mas a fé que brota ali diretamente da espiritualidade. Porque eu vou dizer pra você que às vezes eu também capengo, tá? Não é porque eu estou aqui que sou perfeita também. Então, é isso, sabe? Fortaleça a sua fé para que nos momentos de escuridão e medo você tenha aqui essa luz, eu não sei porque a palavra afiado, afiado, afiado. É como se você precisasse rasgar, assim, a escuridão, sabe?
Ah, e é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês, que ajude aí na caminhada e a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchauzinho!